Muito bem, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o vídeo semanal aqui do nosso canal do YouTube, onde a gente comenta a situação do Ibovespa, do dólar, dos principais índices e mercados internacionais. Meu nome é Fábio Figueiredo, Vlad, e você está aqui no canal, né, do YouTube, beleza? Pessoal, antes da gente começar, um pequeno lembrete, né? A gente posta aqui no nosso canal do YouTube pequenos fragmentos aí das nossas aulas do CTC, né? Eu acho que vocês não estão recebendo esses fragmentos de cortes, porque, nossa senhora, os views aqui estão uma piada, né? Estão convidativos a eu não postar mais esses cortes, tá? Então, me digam aí, vocês têm assistido? Vocês têm chego até vocês esse conteúdo, né? Porque, cara, tá muito estranho, tá? Então, verifique aí se você está inscrito no canal, se você tá ali com o sininho ativo, isso é importante, tá? Porque, cara, com esses views aqui, não faz menor sentido eu continuar postando esse conteúdo aqui no YouTube, beleza? Muito bem, dito isso, vamos começar então falando do mercado. Tivemos aí o mês de julho com uma queda importante, né? Coisa que eu já tinha colocado semana passada, né? Tendência de baixa ganhando força na maior parte dos índices, né? E essa semana, especialmente hoje, nós tivemos uma queda aí bem relevante do Ibovespa, uma queda de mais de 3%, né? Especialmente uma puxada aí no finzinho do pregão. O Ibovespa, pessoal, duas coisas importantes aconteceram, né? Número um, vamos começar aqui pelo gráfico mensal, né? Hoje estamos em julho, tá? Final, o mercado fechou o mês. E o que aconteceu, né? Julho fecha com uma queda aí de 3,94, algo que não é usual para o mês de julho, né? Julho costuma ser o mês altista, historicamente. Foi uma queda intensa por ser o mês de julho, tá? Eu, curiosamente, tenho em mãos aqui, acabei de aprontar hoje, né? Dados a respeito aqui dos comportamentos dos meses. Normalmente eu trago isso aqui para vocês, mas vou mostrar de novo, né? Então, vamos dar uma olhada aqui em julho, né, pessoal? Então, julho, tá? Então, veja que na média o retorno de julho é positivo, né? 1,64 é a média de julho. E a gente vinha com os meses de julho em alta desde 2016, ó, 2016, 17, 18, 19 e 2020, né? E agora o mês aqui em queda de julho, né? Vamos até colocar na mão aqui. Foi uma queda de 3,94%, né? Uma queda aí. Vamos ver qual é a média dos meses de julho quando o julho cai, para a gente poder comparar, né? Então veja que a média, olha que interessante, né? Quando o julho cai, a média dos meses de queda foi 5,74, né? Na média, ou seja, a queda de julho ficou na média, né? Comparando apenas, obviamente, os meses em queda, tá? Bom, a gente agora entra no mês de agosto, pessoal. E o mês de agosto, duas coisas acontecem. Ele possui uma propensão maior baixista, né? Historicamente costuma ser o mês de queda, ele cai mais, né? E não só, ele cai mais na maior parte das vezes, né? Isso de 95 para cá, ele caiu mais, melhor dizendo, conjugando o verbo corretamente, é passado, né? A gente tem uma média aqui de retorno negativo, tá? Então, é um dos únicos meses do ano em que a gente tem opa, vou botar aqui, ó, aqui, menor que zero, né? Não, tá errado o meu negócio aqui. Vamos limpar. Limpar regras. Aí, e aqui a gente vem de novo e coloca menor que zero. Aí, ó, tá? Então, apenas maio e agosto costumam ser meses negativos, historicamente falando, né? Ou seja, são meses que têm uma propensão maior de queda. Agora, não é isso que é importante, tá? O que é importante é isso aqui, ó. Agosto costuma ser um mês de volatilidade alta, né? Agosto, setembro e outubro são os meses aqui que a gente tem a maior volatilidade. Então, estejam preparados aí para isso, né? Meses mais mexidos, mais barulhentos, de amplitude mais importante, tá? Dito isso, a gente tem o Ibovespa marcando um topo no gráfico mensal e uma coisa relevante aqui acontece, né? Que é pode ser até o FR de 5, né? Apesar no mensal eu não usar o FR de 5. Mas o que nós temos? A gente tem a confirmação de uma divergência de baixa, né? Ou seja, esse topo
mais uma divergência de baixa na realidade, né? A gente já tinha tido aqui uma divergência de baixa, ó, esse topo mais alto que o anterior e o FR mais baixo, e agora mais uma vez. Eu vou manter o padrão, vou deixar aqui o FR de 14 períodos, para a gente não se confundir, né? E aqui, pessoal, olha só, ele é mais importante, né, do que apenas o FR de 5 períodos. A gente também tem essa divergência bastante relevante, tanto no FR de 5 quanto no FR de 14 períodos, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que a tendência de prazo mais longo está perdendo força. Essa é a questão, beleza? Então, mensal, o mercado marcou topo, tá? Caso o mercado continue em queda, tem 119, que é o suporte, e lá em 106 mil pontos, que é onde passa a média móvel de 20 períodos. Não esquecendo que agosto costuma ser um mês de queda, historicamente falando, tá? Agora o gráfico semanal. No semanal, o mercado atingiu uma zona de objetivo, tá? Qual é essa zona de objetivo? A média móvel de 20, tá? Eu já tinha colocado exatamente aqui, né? Se vocês voltarem os vídeos aí, vocês vão ver que o mercado aqui tinha deixado uma barra compradora, mas na média móvel de 8, o que costuma ser um sinal muito frágil, né? E o mercado, de fato, veio buscar a média móvel de 20. É um fato, o mercado não só veio buscar a média móvel de 20, como fechou abaixo da média, tá? Isso é um sinal ruim, tá? A menos que o mercado já na semana que vem volte para cima da média, como foi aqui, né? E como foi aqui, ó, esse período aqui que se deu em 2020, tá? Aqui em setembro, o mercado fechou abaixo da média, voltou logo em seguida, fechou abaixo da média, voltou logo em seguida. Então o mercado não pode ficar muito tempo abaixo da média, porque se ficar muito tempo abaixo, significa que a memória de tendência de alta de prazo mais afastado foi para a banha. Quem de fato venceu aqui essa briga toda foi o diário, né? Então aqui o gráfico diário que já vinha denunciando um cenário baixista pela inclinação da média móvel de 20 desde o final de junho, né? Mesmo quando o mercado passou para cima aqui no meio de julho, né? Aqui o mercado realmente consolidou essa movimentação. Com a barra de hoje, o mercado perdeu uma importante zona de suporte, tá? Que é esta faixa aqui, que era o antigo topo histórico, tá? Então esse patamar aqui, ó, que é do 124, 125, até a região do 123, né, foi absolutamente perdida aí no dia de hoje, tá? Então o mercado deu um sinal forte, agudo de queda, tá? Dito isso, o que a gente pode fazer agora? É estimar até onde esse movimento pode ir, embora dentro de uma tendência de baixa, o que se espera é que o mercado siga sua tendência, ou seja, movimentos de alta servem apenas como respiros para que a sequência de zigue-zagues se dê de maneira baixista. Primeira técnica e ferramenta que a gente pode utilizar são as clássicas retrações de Fibo, né? Então o mercado hoje, né? Olha que coisa interessante. Hoje mesmo praticamente chegou na retração de 382, que é a primeira retração, ou seja, é um terço, vai, aqui de toda a perna de alta que foi de fevereiro desse ano até junho desse ano, né? Ou seja, essa zona aqui do 121,5 é uma zona de suporte e também não só por Fibo, mas olha só, topos anteriores que o mercado tocou. Tá? Reitero, zona de suporte dentro de uma tendência de baixa serve para ser perdido, ou seja, o mercado pode parar de cair aqui por algum tempo e dar a sequência. Tá? Suporte de tendência de baixa serve para ser perdido. O que fortalece um pouco mais essa região é a média no semanal. É o suporte no semanal, né? Porque no semanal a média ainda aponta para cima. Então, para essa média virar para baixo, aqui tem que acontecer uma movimentação mais intensa. Não é tão trivial assim a média virar para baixo, tá? Não é tão simples. É uma média no gráfico semanal virar para baixo. Veja que até aqui, ó, a gente já tinha tido isso acontecer em 2019. Aqui o mercado perdeu a média, ó, e a média não chegou a virar para baixo, não alterou a tendência. É isso que tem que ser compreendido, né? Porque fechou abaixo, a tendência virou, né? Ó, então aqui fechou abaixo da média, voltou logo acima, fechou de novo, a média continuou virada para cima. Por isso que eu uso a média móvel aritmética, porque a exponencial, obviamente, ela já virou para baixo. Fechou abaixo da média, ela já vira para baixo, quer ver, ó? Pelo semanal, é óbvio, fechou abaixo, ela já vira para baixo. Ou seja, sinais falsos com mais frequência acontecem quando eu uso a média móvel exponencial, tá? Então a média móvel aritmética, se você quer ver a tendência, ela faz muito, muito mais sentido, beleza? Vamos olhar com atenção aqui o gráfico diário. Então vamos lá, o mercado testa a retração, encontrou a retração de Fibo, tá? Que é a primeira retração aqui em 121,5, é um topo anterior. Ok? Encontra-se uma zona de suporte, mais uma vez, zona de suporte de tendência de baixa serve para ser perdido. Dito isso, tem aqui uma linha de referência, tá? Que conecta esses últimos fundos, acredito ser de um canal de baixa. É, né? Não, tá meio feio. É uma linhazinha de referência que, sinceramente, não serve para muita coisa. E
né? E aqui no gráfico diário, se a gente observa o IFR de 14, embora para prazos mais curtos, o IFR que mais me interessa é o IFR de 5, né? A gente tem aqui o IFR chegando muito próximo aqui, né, de patamares de sobrevenda, tá? Então esse patamar aqui dos abaixo de 20 é uma região de sobrevenda bem relevante, tá? No IFR de 5 períodos, né? 5 dias, tá? Por esse IFR, olha só, teria ainda caminho para algo nesse sentido acontecer. Fechado? Então é isso, mercado 1 confirma a nossa expectativa, conforme foi colocado semana passada, né? Aqui, ó, tendência de baixa ganhando força nos principais índices, né? Até perguntei ali, vem aí uma forte queda, né? Tendência de baixa confirmada, o mercado chega ou se aproxima aqui dessa zona de suporte, agora é acompanhar a semana que vem se o mercado vai respeitar esse patamar ou se a gente vai descaralhar, desculpe o termo aí para quem está assistindo com a família esse vídeo. Fechado? Hoje eu vou mudar um pouco a lógica e a gente vai olhar os índices, né? Já que o principal tema da semana passada foi falar dos índices setoriais. Então eu vou começar falando dos índices que confirmaram a leitura, né? Então aqui a gente tem o IFNC que hoje perde uma zona de suporte. O mercado estava lateralizado ao longo de todo o mês de julho, fechou abaixo do suporte, consolidando a tendência de baixa. Fechou o mês, como é que fechou o mês? Olha lá, ó. O índice do setor financeiro, IFNC, que tinha em junho encontrado ou se aproximado do topo histórico, marcou um topo, né? Fechou abaixo, não só perdeu, mas fechou abaixo da mínima do mês anterior, tá? No semanal, a gente já tinha, a gente não tinha ainda tocado a média, tinha faltado um pouquinho para tocar a média, dessa vez o mercado realmente chegou ali na média, né? Fechou abaixo da média, fechou, mas, cara, pode voltar. Então não é um fechamento abaixo o que importa é a média aritmética virando para baixo. É isso que é mais relevante, isso não é tão fácil acontecer, tá? Mas sem dúvida não é um sinal positivo, tá? Então IFNC confirma a leitura colocada, perde a zona de suporte. A gente pode fazer a mesma coisa, traçar aqui uma retração de Fibro, tá? Da última perninha de alta e ver que aqui a retração de 382 foi onde o mercado tinha estacionado, tá? A próxima aqui em 50 e em 11.260 a retração de 61, tá? E com esse sinal, a expectativa é que o mercado siga a sua trajetória baixista. Índice do setor elétrico, IFNC, a gente já tinha colocado aqui, ó, há dias atrás, que o objetivo era a casa dos 77.978 mil pontos. Foi aonde o mercado chegou, tá? Hoje, o mercado não só chegou ali, mas também perdeu uma zona de suporte, ou seja, a expectativa é que o mercado, se respeitar por alguns 2, 3 dias aqui, continue a sua trajetória de queda. 76.160 é o suporte e o mais importante lá na casa dos 75 mil pontos, que é a mínima do ano, tá? Gráfico mensal, a gente teve também o mercado marcando um topo, tá? Nos mesmos níveis aqui de topos anteriores, né? Dá pra gente interpretar uma cunha de prazo mais longo, talvez, eu acredito? Não. Não, porque vai ficar meio estranha essa cunha, né? Vamos ver o semanal da vida. Dá uma limpada aqui. Índice IEEX, se a gente conecta esses últimos 2 topos, ó, vamos ver. Meio viajeira aqui o que eu fiz, né? Não dá pra, né? Dá. Vamos traçar bonitinho isso aqui então, traçar como se fosse um... Conecta os últimos 2 topos. Aí. E aqui a gente traça uma linha mediana. Aí, ó, tá? Ou seja, só fortalece que essa região aqui que o mercado tinha foi perdida, né? Para quem gosta de figuras, ó, ombro, cabeça, ombro, tá? Perspectiva de continuidade, movimento de queda no setor elétrico, perfeito? E com índice do setor de consumo, tá? Essa semana, né, no gráfico diário, o mercado perdeu aqui o fundo anterior, fez um pivôzaço de baixa, acho que dá para ver até no semanal esse pivô de baixa. Dá, né? Olha aí, ó, confirmado essa semana um pivô de baixa, um zigue-zague descendente, tá? No mensal, também tivemos a marcação de topo, ou seja, pessoal, topo marcado, setor elétrico, setor financeiro, setor de consumo, tá? Os principais setores, mercado marca topo. O que é um topo, Vlad? É quando eu tenho máximas e mínimas menores e de preferência quando o mercado fecha abaixo da mínima anterior, tá? Especialmente num gráfico forte, importante como é o gráfico mensal. Aqui, esse topo acontece no ICON, né? Com o mercado testando a resistência dada pela máxima de 2020, tá bom? Qual é o cenário? Aqui
para o índice do setor de consumo. No curto prazo o mercado deu uma esticada, né? Então aqui a gente tem o afastamento da média móvel de 20, né? Olha lá, o mercado está chegando num nível aonde, quando há um afastamento para baixo, alguma recuperação de curto prazo se dá, tá? Mas para um prazo maior, suporte em 5.100 pontos e depois 4.800 e após 4.650 são os suportes, tá? Deixa eu ver se a gente consegue fazer, aqui, ó, tá? Então aqui começa a ter um alargamento, né? Um alargamento reto, algo assim, né? Tô, obviamente, pegando aqui o cenário simétrico para o índice do setor de consumo, tá? No gráfico semanal, a média móvel de 20 foi ignorada, embora ela ainda aponta para cima. Vai que semana que vem o mercado faz isso, né? Tem algum indício? Por hora não tem, mas a gente nunca pode dizer isso é impossível de acontecer, tá? Combinado? Que índice a gente pode colocar agora é o IMAT, Índice de Materiais Básicos, né? No mês, tá? Fechando em queda de 1,95. Veja que aqui, ó, no índice de materiais básicos, a gente teve já mês passado o mercado marcando um topo, não é, ó, fazendo máximas e mínimas menores, tá certo? Mas o mercado não fechou abaixo da mínima de junho, né? Isso foi um bom sinal na ocasião. Tá? Ou seja, no limite o mercado está corrigindo lateral aqui, né? Se a gente coloca o gráfico semanal, fica mais fácil ver essa lateralização de prazo maior. Ou seja, dos índices, o que está um pouco melhor situado aí é o IMAT, o índice de materiais básicos, né? Aqui tem Vale, Gerdau, SUSB, né? Então, papéis aí nesse sentido. No gráfico diário, tá? No gráfico diário, a gente tem uma resistência na casa dos 7.000 pontos, tá? Com essa forte barra de hoje, suporte na casa dos 6.000 e pouco, então provavelmente o mercado deva sentir esse patamar, que inclusive já foi testado no passado, né? Tá? Então, dos índices, o menos pior aqui é o IMAT, tá? Sem dúvida, esse movimento de queda nesse índice, e no Ibovespa como um todo, né? É explicado pela queda da Vale, né? A gente teve uma queda de quase 7% na Vale, que inclusive tinha testado resistência essa semana, e agora consolidou aquela casa lá dos 118 reais, 120, né? 118 reais. Suporte na casa dos 103, tá? Vamos para lá, que a Vale ruma, a princípio, dentro de um retângulo, dentro de uma correção. Olha só que interessante, a Vale sequer chegou na média móvel de 20 no semanal. Já que a gente está falando de alguns papéis, eu quero colocar aqui alguns ativos, né? Então, Petrobras, que vai deixando uma barra vendedora na média móvel de 20, isso aqui é uma venda, enquadra dentro do método Vlad Swing Trade como uma venda. Tá? Barra preta, testando a média, testando uma região de resistência como fundos anteriores, Petro 3 idem naturalmente. Tá? No gráfico mensal, a gente tem a Petro deixando uma barra, um engolfo de baixa no mensal. Então esse é um sinal, olha, o que é um engolfo? É uma barra que engole a anterior, né? E isso acontece numa zona de resistência, olha só, topo de 2019, topo de 2020, de janeiro de 2021 e agora, né? Ou seja, região bem forte que o mercado não conseguiu ultrapassar, tá? Então tá aí a Petrobras comentada, testa uma zona de resistência dentro de uma tendência de baixa, a expectativa, pelo menos por hora, é de queda, suporte no curto prazo, aqui nos 25,70, de acordo? D'accord? Aí temos a Petro, tá? A Vale a gente já falou. A gente pode comentar um pouquinho de Ambev, que também teve uma queda, chegou a ter uma queda aí de 5% essa semana e recuperou, ontem melhor dizendo, hoje voltou, o mercado insistiu aqui na queda, mas um cenário um pouco complicado aí no gráfico diário, né? No gráfico mensal, olha ali, mercado marcou o quê, pessoal? Repete comigo. Topo, tá? Então mais um papel marcando topo aí no gráfico mensal, ó, máximas e mínimas menores e fechamento abaixo da mínima anterior. E que curioso, né? Olha aqui, ó, também testando máxima de 2019, ou seja, o mercado chegou em resistências muito importantes em muitos ativos e agora recua, tá? No gráfico diário a gente não tem algo muito limpo aqui a ser trabalhado, talvez isso aqui possa ser uma cunha, tá? No curto prazo pode até representar alguma operação de compra eventualmente, mas ainda é cedo. A gente monitora e acompanha o desdobramento aí de Ambev. Comento aqui os bancos, né? Então a gente teve Itubi, que até demonstrou força nessa semana, a gente teve Itubi fechando aqui acima da banda superior, né? Dentro do que a gente trabalha pelo método Vlad Swing Trade, chegou a ser uma compra,
tá? Chegou a ser uma compra pelo modelo, M1.3, a saída, né, é no stop, que estaria lá embaixo, ou se fechar abaixo da média móvel de 8 períodos, tá? Dentro do quem é aluno aí, naturalmente, sabe. Ela, Itaúsa, né? Mentira, tá? A Itaúsa fechou abaixo da média móvel de 8, ó. Tá? A média móvel de 8 aqui é a linha vermelha, então aqui teve saída antecipada, né? O stop original estava aqui, na mínima, tá? E o mercado fechou abaixo da média móvel de 8, então é uma saída antecipada, tá? Dos bancos, colocamos já Itaú, Bradesco, que, olha só, não conseguiu fechar acima da banda, já tem a média aqui virada para baixo, ou seja, um cenário descendente, baixista, suporte em 23 e pouco, tá? 23,80 para ser mais exato. Banco do Brasil, temos aqui um contexto lateral em Banco do Brasil. Eu gosto de Banco do Brasil, mas tem que esperar o mercado romper para algum lado, tá? Santander, muito parecido com o Banco do Brasil, tá? Esse movimento lateral aqui que se dá lembra um triângulo, né? Aguardamos romper para algum lado. Ou seja, essa semana quem demonstrou força de fato foi Itaú e que se sustentou aí acima das médias mais curtas em detrimento aos outros papéis, em especial Itaúsa, né? Bom, eu falei de Ambev, né? Vamos falar aqui de VVAR, que segue uma trajetória mais baixista que a gente já tinha colocado dias atrás, mercado indo em busca lá da casa dos R$11,70. Magazine Luiza, também uma queda importante essa semana, no mês caindo 2,5%, e olha ali, ó, né, tocou na média de 20 do mensal, chegou a fazer um bom movimento de alta após o toque, né, de, poxa, 20%, e devolve boa parte do movimento ainda acima da média móvel de 20. No semanal, a média aponta para baixo, então tendência de baixa no semanal, e no diário o mercado está baixo, ou seja, no diário, melhor das hipóteses, uma tendência indefinida, né? Então aqui está bem complicado o cenário, né? Ou seja, diário, tendência indefinida. Por quê? Porque a média sobe, o preço está abaixo da média. Isso é uma tendência indefinida. Semanal, a média aponta para baixo, o preço está abaixo da média, tendência de baixa. E no mensal, o preço está acima da média e a média aponta para cima, ou seja, tendência de alta primária, de baixa secundária e indefinida de curto prazo, né? Bem complicado aqui o cenário de Magazine Luiza. Eu vou colocar também a Conga, né? A COG, né? O pessoal comentando os papéis aí que eu sei que o pessoal gosta, né? Tá indo em busca lá do suporte 3,55, né? Dentro de uma tendência de baixa aqui, inequívoca, tá? Que papéis que a gente pode colocar e comentar aqui, pessoal? Tô lembrando de alguns ativos aqui de cabeça, tá? Gerdau é um papel que demonstra força, tá? Eu monitoro Gerdau acima dos 31, dos 31,80. Se romper aquela região, a gente tem um pivô de alta. Tá bem bonito a Ambev aqui. A gente tem que monitorar, tá? Ela, CSN, também tá interessante. Tá? Próprios Minas. Então, acho que é o setor aí que merece a gente acompanhar aí na próxima semana. Gerdau, CSN e Minas, tá? Perfeito? O resto, ficou com dúvida? Coloca a média móvel de 20. Olha ali, ó. Média móvel de 20 apontando para cima, né? Em CSN. Gerdau, idem. Certo? Que mais? A Minas também. SUSB. Opa! Cenário baixista, né? Mercado perdendo o fundo anterior. Já vem de uma longa tendência de baixa. Tá? Perceba que está bem longe aqui da linha de referência de um suposto canal, né? Será que nós temos um canalzinho de baixa aqui? Né? Tá meio ruim esse meu canal aqui. Mas enfim, essa linhazinha de referência que a gente pode deixar, né? Ó, opa! Quando a gente muda de layout aqui, ó, então tá bem longe aqui de um cenário de repique ou alguma coisa nesse sentido, né? O mercado perdeu esse suporte, que é o 56, 55,70, que era um topo anterior. O mercado está arrumando até os próximos suportes que estão lá em R$50, tá? Fechou? Deixa eu ver se tem mais algum ativo que faz sentido a gente comentar aqui. É isso aí, né? Isso aí. Buenas. Vamos falar agora do dólar, tá? Então, dólar, tá? Tivemos o dólar primeiro, né? No gráfico mensal, respeitando aquilo que a gente tinha colocado meses atrás, né? Deixa eu só organizar uma coisa aqui. Ué, Ctrl, opção de estudos, não. Ficar a janela. Que doideira, cara.
relógio. Ah, aqui, ó, indexação não, ajustes. Aqui, ó, tirei o ajuste, né? O dólar a gente sempre tem que tirar o ajuste para avaliar, tá? Ó, porque se eu deixo o ajuste, fica assim, tem que, tá? Tirar o ajuste. Bom, qual era a tese que a gente colocava no dólar, né? Que o dólar tinha a média móvel de 20 no mensal como um parâmetro, e a gente colocou o mês passado, né? Pô, fechou abaixo da média, mas não importa, a média ainda tá subindo. Tá? E de fato, o mercado fechou com uma alta aí de... Vai fechando, né? Porque não fechou ainda, falta alguns minutos para fechar, com praticamente 5% de alta, tá? A gente tem o dólar, pessoal, fica mais fácil de ver no gráfico semanal, dentro de um retângulo, e o mercado tá na zona de suporte desse retângulo, tá? Tecnicamente, o mais provável é algo nesse sentido aqui acontecer, porque o mercado está na parte de baixo do retângulo, poxa vida. Tá? No gráfico diário, qual é o patamar aí para ser acompanhado e observado? É a faixa dos 5.300. Tá? Acima desse patamar, a gente tem um pivôzaço de alta no dólar. Tá? Ontem, o dólar chegou no fundinho anterior e só confirmou aquela região ali dos 5.075. Tá? E o cenário, mais uma vez... Em prazos mais longos ainda, por estar numa região de inflexão, a expectativa é altista para o dólar. Tá? Mas monitorem esse suporte aqui. Se o mercado perder esse suporte, realmente desanda aí a maionese, né? Tá? Aquele suporte de curto prazo e de prazo mais afastado a gente teve, né? O dólar chegando na base aqui do retângulo. O mercado aí que fez um movimento importante essa semana é o mercado de juro, tá? Então, DI1F25, ok? Que rompeu aquela resistência finalmente que a gente tinha colocado dos 8.038, 8.040, né? 8.38, 8.40, o mercado rompeu aqui no F25 e está indo em busca lá dos 9.25, tá? Juro para cima, bolsa para baixo, correlação clássica que a gente sempre fala aqui, né? Contratos mais longos chegou na resistência agora, esse aqui é o F27, né? O janeiro de 2027. 2029 está rompendo a resistência mais curtinha, indo em busca da máxima, né? E o 2001, DI1F31, olha ali, também rompe aqui a resistência mais curta e está indo em busca da máxima do ano, tá? Mas o contrato chave aqui é o 25, tá, pessoal? É o mais acompanhado aí no momento, tá? DI1F25. Fechou? Dito isso, a gente pode dar uma olhada nos mercados globais. Então aqui, para isso, a gente avalia o TradingView, que é a plataforma que a gente acompanha, tá? Então eu começo aqui com o S&P, tá? SPY, tá? Que teve aí hoje uma leve queda, tá? No mês, a gente teve aí mais uma vez o S&P renovando máximas e com mais um fechamento em alta de 2,40, sem nenhum sinal de reversão mais importante, tá? Aqui no gráfico semanal, tá? E no gráfico diário, todo o contexto e o cenário aqui da S&P. Eu vou deixar só o canalzinho de alta traçado, tá? Pra gente ter o nosso norte aí no S&P. O Dow Jones, ao contrário, né? Apesar de ter fechado em alta no mês, ou fechando em alta no mês, exatamente, no gráfico diário testa uma zona de resistência. Tá? Não consegue romper, vai deixando vários dojis ali, mas o cenário é altista e na minha visão o mercado deve romper mais cedo ou mais tarde. A Nasdaq, que mês, hein? Olha só, uma alta de nada mais nada menos que quase 3%, mais um fechamento em alta. No diário, o mercado só corrige dentro dessa tendência vigente de alta. Não vou olhar todos os índices aqui, tá? Vamos olhar o Bitcoin, que essa semana recuperou, a gente tem uma boa alta no Bitcoin aqui, né? Depois de vários, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias de alta, testando aqui a zona de resistência dos $40.900, tá? Não esqueçam, o Bitcoin está dentro dessa lateralização e no momento testando a zona de resistência dessa lateralização, tá? Ou seja, tá no suporte, se pensa em compra, tá na resistência, você pensa em realizar eventuais compras que você fez aqui, tá? Perfeito? É isso. Tá aí, suporte tá na casa dos $30.000 e não muda nada, né? Até em termos de simetria, olha ali, ó, bate com esse topinho aqui, né?
Se perdeu um pouco a simetria, estava simétrico até aqui, né? Até aqui, assim, estava bem simétrico, depois o mercado perdeu um pouquinho a simetria. O que seria o ideal? Bitcoin corrigir, marcar um fundo acima do fundo anterior, acima aqui dos 30 mil. Isso seria um sinal bem importante no Bitcoin e de preferência se isso acontecer aqui na casa dos 35 mil dólares, seria ainda mais especial, tá? Ethereum, ou Ethereum, não sei como é que vocês se referem aí, tá? Os criptologistas. A gente tem também aqui o teste de uma zona de resistência de um fundo duplo, né? Fundo duplo marcado, tá? Mais uma vez, uma alta esticada, né? O natural aqui seria uma correção, mas se romper num segundo momento, esse patamar seria o mais adequado. Essa semana, a gente teve aqui os juros, os bonds, né, americanos de 10 anos, seguindo em queda, tá? Aqui é o gráfico semanal, esse aqui de 10 anos, e aqui o de 30 anos também operando em queda, tá? O DXY, que é o dólar index, no gráfico diário, testando aqui uma zona de suporte, ou próxima dessa zona de suporte, né? Aqui, próximo dessa faixa, deixa uma barra branca e sugere alguma recuperação depois dessa deriva aí que o mercado largou. Tá? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no dólar em relação às outras moedas, aqui o dólar em relação ao real, dólar em relação ao euro, recuperando, em relação à libra esterlina, em relação ao rublo, ou seja, essa correção que a gente está vendo no dólar aí foi em relação à maior parte das moedas, né? Ou seja, o dólar realmente caiu mundo afora, né? Nos últimos dias e hoje, obviamente, vai se recuperando. Ó, ao contrário de... Aqui é a rúpia da Índia, né? ZAR. Aqui é a lira turca, onde o dólar segue aqui numa tendência baixista, né? Que em relação ao peso que só sobe, né? Parece gráfico de renda fixa. Peso argentino. Aqui o peso mexicano, que o dólar também apanha, né? Que mais? ETF de mercado emergente. Uma limpada aqui nesse gráfico, está bem poluído. Remover desenhos. O que nós temos aqui no EEM, que é ETF de mercados emergentes? O mercado perdeu o suporte e voltou para cima. Olha que interessante que está fechando o semanal. Bonito, né? Tá fechando bem interessante. Tá com cara de trap, ou alguns chamam de falso rompimento, como queiram, né? Se superar a máxima aqui, a expectativa é que volte para resistência mais próxima. Aqui é ETF do petróleo, tá? Que no semanal marcou fundo. No gráfico diário, a gente tem o petróleo ali chegando na resistência. Aqui a prata, que ainda segue dentro daquela congestão. Aqui é ETF do milho, tá? Que está dentro desse triângulo. Aqui é ETF do ouro, GLD. Bem bonita, né? Se romper aqui a cada 171, a gente tem um pivô de alta. GDX, que é a ETF das mineradoras, né? De ouro, que parece que nós temos um alargamento. Já não é uma figura tão interessante. Platina, né? Testando uma zona de suporte. O que é isso aqui? Isso que é o ouro também, né? É o ouro, outra ETF. Que mais faz sentido a gente colocar? É isso aí. É isso aí, tá? Faltou eu falar das commodities aqui no Brasil. Então eu falo aqui do milho, tá? O milho que essa semana deixou uma barra vendedoraça aqui no gráfico semanal, né? Olha lá, tocou a casa dos 100, 102 e corrigiu, deixou uma sombra, né? No gráfico diário, hoje teve saída de uma compra bem sucedida, né? Pela média, quem usa a média móvel de 9, né? Fechou abaixo da média. Inserir indicador, média móvel, 9, né? Fechou abaixo da média, deu saída de uma compra que foi aberta aqui, né? A compra aberta aqui, encerrada aqui, quem usa esse simples modelo da média móvel de 9 períodos, tá? Tecnicamente, a gente tem o suporte ali em 90 e... Quantos? 97, 80. Esse é o suporte do milho, onde passa a média móvel de 20 também. O boi, BGIV, tá lateral, suporte 320, resistência 329. E das commodities, o grande destaque essa semana foi do café, né? O café que chegou a trabalhar em limite de alta por 2 pregões, hoje trabalhou em limite de queda, né? Então, bem gritante aí e agudo o movimento do café essa semana, que olha só a barra que ele deixou no semanal, uma barra vendedora bem
importante, sugere uma correção. O problema é trabalhar na venda aqui, né, pessoal? Olha só, o café são 45 dólares de risco, só para você ter noção, né? Para você ter noção, 45 dólares. Quanto é que tá o dólar? Dólar, pega lá, 5,21, né? Vezes 5,21, vezes 100, tá? Então, cada contrato, o risco aqui, se você for trabalhar uma posição no café, é 23 mil reais, né? Se você fosse fazer uma venda aqui no gráfico semanal do café, colocando o stop lá acima da máxima, né? Então, ou seja, poxa, bom senso, né? A menos que você tenha um fundo aí de, sei lá, 10 milhões de reais aí, ou 20 milhões, aí é outro papo, né? Mas para pessoa física normal aí, realmente, na minha visão, não faz sentido algum. Tá joia? Acredito que era isso. Deixa eu ver se eu comento aqui alguns trades aí do que a gente colocou essa semana pelo método Vlad. Deixa eu achar aqui. Compartilhar aqui algumas opegações. Quem ficou até o fim aqui merece, né? Então vamos ver. Essa semana teve venda de Ambev aqui, que deu saída já no dia seguinte, tá? Embora não era o ideal porque o stop estava muito longo, né? Mas sim. Teve outro papel aqui que deu uma incomodada também, que foi a SAI, deu entrada aqui, deu saída 2 dias após. Teve venda de Cash 3. Então aqui a gente está vendo todos os trades aí basicamente essa semana, né? Teve venda aqui de Cash 3 e o mercado já no dia seguinte foi pro alvo cheio. Vamos lá. Positivo, foi um papel que enrolou, né? Deu saída hoje, deu entrada aqui no rompimento e deu saída hoje, o stop estava aqui embaixo. Ok. Opa. Só um pouquinho. Aê. Que mais? A gente teve saída, teve entrada, melhor dizendo. Deixa eu ver o que mais teve entrada aqui. Parará. Voltar pra cá, não. Aqui uma entrada que eu vi que muitos alunos ficaram em dúvida, né? Foi Gerdau. Aqui, né? GGBR4. De acordo? Mas não era o cenário apropriado, o papel estava subindo há 6 dias consecutivos, né? Mas muitos alunos ficaram em dúvida. E era isso, tá? Então aqui foi segunda. Terça. Bepan gerou venda na terça, né? Terça-feira. Foi aqui, hoje buscou alvo, inclusive. Isso aí. Que mais? Copel foi entrada aqui, né? Segue o baile. Ainda não fechou abaixo da média móvel de 8. Ezetec foi um outro papel que gerou entrada essa semana, trade contra a tendência, né? Buscou o alvo ontem. Ó, Ezetec, entrada foi aqui. Quem andou fora da banda, clássico, né? Saída foi no 2 dias após. Que mais? Tá. Teams 3, né? Antiga Timp, né? Esse papel foi sacana, né? Por quê? Porque ele deu venda aqui, ó. Ele deu venda aqui nesse ponto. Certo? Puta, eu excluí as médias que eu trabalho aqui. Enfim. Ele deu venda aqui nesse candle. No dia seguinte, teve algum dedo gordo ali no intraday que deu stop. E no dia seguinte ele pediu venda de novo, né? Só o problema é que no dia seguinte o stop ficou muito, muito grande aqui, né? Sacana porque acabou fluindo aqui, né? Timp 3. Tá? O que eu fiz aqui, cara? Cara, ficou uma bagunça aqui, cara. Aí. Tá? Vamos lá. Próximo. Tá. Isso aqui, agora quarta-feira. AMBP3, eu nem sei o que é isso aqui, né? Quarta-feira. Foi um papel que gerou rompimento, né? Cara, o que eu fiz aqui, hein, velho?
Sei lá o que eu fiz, hein? Dei um home de bandas aqui, né? Tá, bonito. Foi embora. Copel a gente já falou. HPSA3. Papel que deu entrada na quarta. Quarta, né? Quarta-feira. Passou, quer dizer, até segunda daí para ser interpretada, né? Passou 3 dias, tem que ajustar o stop. Vale, VEG. VEG 3 também foi um papel aí que pediu aí uma saída antecipada, né? Aqui. Certo? E a Natura era um papel, deixa eu só colocar aqui, que tinha pedido entrada aqui, né? Certo? Ela deu saída aqui e desabou, né? Então aqui foi um exemplo de um papel cujo stop se fez muito bem, né? Vamos lá. Tá, Tô vendo aqui os trades de quinta-feira agora. CSNA, Elet. Elet, o pessoal colocou uma venda possível ontem, na quinta-feira. Hoje já teria buscado o alvo, embora para quem tá fora, dê para interpretar hoje uma venda, né? Venda de rompimento. Tá? A Gol 3 enquadrou venda ontem, mas não tinha aluguel, né? Pena. Hoje deu uma bela de uma desabada. E é isso. E hoje, os destaques aqui que chamaram a atenção. Agro, né? Não fechou legal para uma venda. BIF 3, uma venda, mas o risco-retorno não é ideal. Tá? A própria BOVA enquadra, mas o risco-retorno não é ideal. Tá? Então aqui tem que se avaliar sempre o risco-retorno, né? Ou seja, eu teria que colocar o stop pelo método lá em cima e não compensa o risco, né? Pô, R$4, R$5 de risco. Não compensa. Tá? CESP, também aí do setor elétrico, né? Perdeu o suporte. Idem, né? Mesma coisa em relação ao risco-retorno. Ficou muito grande, porque na venda a gente trabalha um alvo mais curto, né? A própria Petro eu já coloquei. Enquadra uma venda. Sula enquadrou uma venda quando foi? Uma venda na... Não, aqui foi o comentário de um aluno. Não foi um trade oficial. E o GPA. O GPA 3. Hoje também perdendo aqui uma zona de suporte, pedindo venda. Tá? Mas aqui o risco também está elevado. Por conta do alvo mais curto, né? Não seria a condição ideal. Tranquilo? Então é isso, né? Bem comentado aí os movimentos do mercado. Atenção, pessoal, agosto é um mês que historicamente é bem mexido, tem bastante volatilidade, especialmente com uma barra dessa aqui, né? Abrindo na máxima, fechou na mínima, é uma barra de continuidade. Essa, tá? Tende a ser, especialmente por ser o último dia do mês, né? Fechando o mês assim. E, obviamente, né? Não esqueçam que sempre trabalhe com os cenários. Né? Então, o mercado está em cima de uma zona de suporte, chegou na média móvel de 20 semanal, mas aguardem o sinal efetivo para poder trabalhar com as estratégias de cada um. Fechado? Sendo assim, eu encerro e a gente se vê na próxima. Um abraço, até mais. Tchau.